Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação. É sempre uma alegria estar aqui juntinho com você para fazer esse programa acontecer, porque você é o nosso produtor. Eu quero começar também já aqui no nosso programa agradecendo e mandando um beijo especial para o pessoal de Nova Iguaçu, da Diocese de Nova Iguaçu, do ACC, Aliança de Casais com Cristo. Cleto e eu estivemos lá esse final de semana e foi uma benção. Então, agradecer, um beijo para a Marinha em especial, que promoveu o evento aí, e que Deus abençoe mesmo as famílias, lembrando sempre, né, que nossa causa é a família. E você que esteve lá ou que em qualquer lugar nos sintoniza neste momento, você pode já participar do programa conosco, mandando pelo Facebook, Trocando Ideias, a sua pergunta, a sua dúvida, né, o que você deseja saber, ou também pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com, ainda pelo telefone no 12 31 86 2600 ou por carta. Você pode escrever para o programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630-000, Cachoeira Paulista, São Paulo. E aqui nós, à medida do possível, vamos apressando para responder, para te dar um retorno daquilo que nos foi enviado, tá certo? Então, vamos lá, começar o nosso programa nessa alegria, nessa paz que nós precisamos para vencer e para fazer do mundo um mundo melhor. Eu quero já dar as boas-vindas ao nosso amigo aqui, professor Felipe. Amém, muito obrigado. Uma alegria poder estar aqui de novo com a Celiane e você para trocar ideia mais uma vez. O professor está bonito hoje de verde, ó, cheio de esperança. Celiane, bem-vinda. Quanto tempo, né? Está aqui depois de um período de descanso, gente. Mas já faz um tempo que o período de descanso acabou e ela resolveu aparecer. Graças a Deus. Bem-vinda. Muito obrigada. Uma alegria a gente estar aqui com você. Nós também queremos agradecer o pessoal de Cafelândia, não é? No Paraná. Estivemos esse final de semana em missão. A primeira missão que a gente saiu depois de 3 anos, né? De todo o processo da doença e recuperação do Mazinho. Então, um abraço muito carinhoso para o Padre Newton, que nos acolheu com tanto carinho na paróquia Nossa Senhora Consolata e São Pedro. A Pastoral Familiar, que fez esse momento belíssimo, trabalhando a semana inteira, deram um show assim, na organização, em preparar o terreno para que a palavra de Deus fosse bem semeada. Deus lhes pague a bênção, viu, Padre? Foi uma alegria estar aí com vocês. Falar em padre, eu esqueci, gente, lá de Nova Iguaçu. Gente, vocês são abençoados, porque eu fiquei impressionada com o bispo, Dom Luciano. Que belezinha de homem, que pastor que está ali. Dom Luciano, pena que o senhor já está saindo mesmo, né? Que ele é emérito, está saindo agora, né? Está ficando emérito, já no mês que vem já entra o Dom Gilson, que é o bispo novo. Mas eu tenho certeza que é um homem que não vai parar, porque é um espetáculo. Deus abençoe a vida do senhor, viu? E esse ministério aí, porque o senhor é um baita de um pastor mesmo. Tão bom, né? Quando a gente vê os padres e os bispos assim muito ativos nessa causa da família, né, professor? Porque hoje em dia eu acho que é o maior desafio nosso enquanto igreja é isso, né? Estou muito satisfeito com uma coisa, né? Vocês duas foram em encontro de casais. E aqui no auditório lotado, teve encontro de casais, eu vim fazer uma palestra e estou vendo quantos casais, né, consagrados estão agora andando por esse Brasil aí, pregando encontro para casais. Que coisa boa, viu? Que coisa maravilhosa. Que providência divina oportuna. E precisa, né, professor? Muito. Porque hoje é um ataque, eu acho que o maior ataque que a igreja sofre a grande ameaça hoje é sobre a família, né? Sem dúvida. Então, a família que Deus instituiu, né? E falando em família, vamos começar também falando da nossa ação agora de final de ano, a ação Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Estamos falando de família, nós estamos falando da casa, toda a nossa família. E a proposta é essa, né, de nós fortalecermos as nossas famílias, de termos um momento melhor de oração, de buscarmos, né, aí uma maneira de
proteger a nossa família espiritualmente, né? Porque esses são os ataques que a gente sofre, né, mais nesses últimos tempos. Então, no mês passado, nós tivemos um livro. Quem colaborou com o boleto normal mais o boleto extra, no valor de R$20, né, recebeu um livro exclusivo, né, em casa. E agora, esse mês, o livro é este aqui, da ação Deveis Pedir com Fé. Então, que é do Márcio Mendes, no mês passado também foi. São orações de cura, de libertação e proteção no Senhor, para que cada vez mais, né, nós possamos dizer, proclamar isso, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então tá aí, se você colaborar conosco neste mês e mais um boleto extra no valor de R$20, você recebe aí na sua casa este livro que é exclusivo, né, de uma maneira especial para esta ação. Tá certo? Então, entre em contato no 12 31 86 2600. Se você ainda tem dúvidas, você pode também entrar em contato através do clube.cançãonova.com. Ali você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito desta ação. Vamos lá, né? Vamos servir ao Senhor, né? Nós e nossas casas, né, Celiane e professor Felipe. Aqui, ó, falando em bênção, o João Pedro de Salto pediu assim: se eu tiver uma casa ou carro e pedir para abençoá-la, poderei vender esses bens no futuro? Ou seria pecado? Não, pode vender. Quem comprar vai comprar uma casa abençoada, vai comprar um carro abençoado. Não tem problema, né? A bênção é para quem vai usar exatamente móvel ou imóvel. Não tem problema, pode vender sossegado. Que ninguém vai... E todo mundo deve fazer isso, né? A igreja tinha uma tradição antigamente que o padre ia todo ano benzer a casa, repetia o ano todo ano. É que hoje em dia faltam padres, né? Mas hoje nós temos os diáconos também. Os diáconos também podem fazer a bênção de carro, a bênção de casa, e é bom fazer mesmo, gente, que a bênção de Deus é um sacramental que protege contra acidente, contra roubo, incêndio, catástrofes, né? Estão vendo aí agora na Califórnia quantas e quantas milhares de casas queimadas, né? Quer dizer, sabe, nós temos que pedir a proteção de Deus, sim. Eu vi um vídeo de um tornado lá em Toronto, no Canadá. Meu Jesus amado, de levantar avião do aeroporto. Sabe, então a bênção de Deus é um sacramental muito sério, valioso, que vale para quem tem fé. Precisa ter fé, precisa acreditar, né? Então chame sim o padre, benza a tua casa, benza teu carro, né? E até outros objetos. O que quer dizer, não quer dizer que a gente está imune, né? Não. Então, porque muitas coisas que a gente tem visto também, mas viu essa tragédia em Niterói também, né? Então, meu Deus do céu, né? Não para com esses deslizamentos, mas as pessoas continuam morando ali porque também não tem outro lugar para morar. Então, você vai dizer, não, mas a minha casa estava abençoada. Nem aquela mulher que perdeu 2 filhos, né? Uma criança de 8 meses e um de 3 anos. Então, mas poderia ter sido algo pior também, né? A gente também tem que... Então, são situações, mas que não dispensam. Não ter a bênção também, né? Eu me lembro que tinha um padre... Não faz mal, a gente precisa ter a bênção. Um padre em Aparecida. Na Aparecida, sempre que termina a missa, eles dão uma bênção dos objetos, né? Aí o padre disse, essa bênção aqui para cá só vale até 100 km por hora. Passou de 100, 110, o limite de velocidade, o anjo da guarda está dispensado. Mas a gente tem que fazer a parte da gente, lógico. Claro. Né? Então, a fé e a ciência caminhando junto. Com certeza. Você, assim, gostaria de... Não vou deixar essa professora, vou fazer uma outra para você. A Daniele Lima, de Santo Antônio de Pádua, diz assim: seguir correntes enviadas por redes sociais é pecado? Então, eu não sei se é pecado, mas eu não faço. Eu vivo pecando. Porque eu não acredito que uma corrente vai resolver alguma coisa na nossa vida. Eu acredito que a gente precisa rezar, sim. Que a gente precisa interceder. Mas esse negócio de que se você não mandar para tantas pessoas, vão acontecer desgraças, isso para mim não tem nada a ver com a nossa fé. Agora, você chamar pessoas para rezar por você... completamente diferente, claro. Não é uma intercessão, por exemplo. Em casa a gente viveu no período da doença do Mazin
nós rezamos o lembrai-vos, né? A Nossa Senhora. Então, a gente ia passando para todo mundo, quem puder nos auxiliar, interceder por nós e diante dessa realidade, mas nada de corrente, né? É uma união de cristãos. Nada de corrente, que se não rezar não vai acontecer. Pelo amor de Deus, né? Que Deus é esse, que não é o nosso Senhor que a gente conhece, né? A gente conhece um Deus de amor, de misericórdia, que não paga o mal com o mal, né? De jeito nenhum, e nem o contrário. Então, Deus faz porque nos ama, independente do que nós somos e do que nós estamos vivendo. Então, não é pecado e, para mim, sinceramente, nem deve fazer. Não é? Nem passar, nem continuar. Né? Talvez tenha que saber qual é o sentido dessas correntes, né, professor? Porque, às vezes, ela tem um sentido até, vamos dizer, folclórico, né? Não, é meio supersticioso. Né? Mas nesse sentido, se você não passar, vai cair um raio na sua cabeça. Isso é superstição. Isso é pecado, sim, porque você... O que é a superstição? A superstição é uma coisa que você faz que você obriga Deus a fazer o que você quer. Desde quando a gente vai obrigar a Deus, né? Impossível. E também obrigar as pessoas. Se você não fizer isso daqui, você vai ser castigado. Que é isso? Nem Deus faz isso. E nesse caso dessas intercessões, que nem a Celiane falando, né? Quando a gente se une numa intenção... Né? Deus, na verdade, ele não precisa daquela oração, né? Nós é que precisamos estar unidos para buscar isso. Então é bonito, porque às vezes cada grupo escolhe uma oração, né? Por um determinado tempo, mas nada disso de que, se hoje eu não fizer, o Mazinho vai morrer. Nossa, se ele dependesse de mim, ele estava morto fazia tempo. Pois é. Porque também não está nem vinculado a nossa oração ao que o professor falou. Deus vai fazer, ele vai fazer aquilo que ele é o melhor. Que é o melhor. E pode não ser aquilo que eles estão pedindo. Reza também. Exatamente. Quando a gente reza, claro que a gente tem a intenção de que a pessoa seja curada, que não é. Mas a gente precisa entender que Deus faz aquilo que Ele pensa ser o melhor. Exatamente. Que talvez a gente não entenda no momento e futuramente a gente vai compreender. A nossa oração sempre foi essa, a sua vontade. É o que a gente reza no Pai Nosso, né? Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E isso é difícil, né? Isso é muito difícil. É uma pedagogia de Nosso Senhor na nossa sempre formação. Quer a nossa. Sim, sempre. Sempre quer, né? Dá uma rangida, mas... No fim dá certo, gente. Ai, professor, vamos lá. A Gleice, ela não identificou a cidade dela, pergunta assim. Hoje o negócio é benção. Eu fico impressionada assim, como a providência vai caminhando com a pauta mesmo, né? Gostaria de saber se é correto dizer benzer e se benzer e bênção são as mesmas coisas. É que assim, eu vou benzer tal coisa, né? Então, porque a gente fala abençoar, às vezes é a nomenclatura, né? O ato é de benzer, né? O altar, ele é benzido, né? Quando se cria um altar para celebrar a missa, então o altar é benzido, é uma bênção mesmo, né? A bênção torna o objeto benzido, né? Então, é isso que eu entendo, né? Eu acho que aí... né? Agora, quem dá a bênção são aqueles que são ordenados, né? Padre, bispo e diácono, porque eles receberam, pelo sacramento da ordem, esse munus sagrado, munus é missão sagrada, né? De abençoar. Eles abençoando, está abençoado. Eu penso que às vezes a dúvida, não sei se a Celiane também se relaxa, com a terminologia, eu acho que vem muito daquela questão, né, mais antiga, com relação às benzedeiras, né? Vou levar para benzer, vou levar meu filho para benzer, mas vai numa mulher. Aí realmente é uma coisa, o senhor acabou de falar, né? Quem benze é o padre, é o ministro, o padre, o diácono, né? Então é o ministro ordenado ali, e não essas benzedeiras. A gente, como leigo, a gente pode pedir a bênção. Então, por exemplo, que Deus te abençoe. A gente, como pai e mãe, faz muito isso. O filho pede a bênção para o pai, Deus te abençoe. Então, ele pede a bênção. Isso é muito válido e muito importante, né? Agora, benzer no sentido objetivo é quem recebeu o sacramento da ordem. Está aí, esclarecido. Celiane, o Guilherme de Divinópolis diz assim: por que as pessoas boas morrem por doenças graves como o câncer, ou até mesmo em tragédias como acidentes automobilísticos, e como saber qual é a hora certa da morte? Ixi.
Isso dá um encontro de 3 dias. Acho melhor o professor responder. São coisas que acontecem. Eu penso, como o professor havia dito no início, o padre dando a bênção, né, até 100 quilômetros. Então, tem a nossa participação de imprudência, infelizmente. Eu posso causar algo porque eu escolhi ser imprudente. Então, se a pista me pede 100, 110, 120... Eu nunca me esqueço do Dr. Zé Henrique, que já está no céu, mas foi nosso padrinho de casamento, nos acompanhou assim no nosso namoro. Ele sempre dizia, o católico, o cristão de verdade respeita as leis. Claro. A gente é cristão em todos os momentos, então se a pista é 80, minha gente, é 80. Quer dizer, a gente precisa ser coerente, viver a nossa vida com coerência. Claro que muitas vezes, no caso de acidente, você dirige por você e pelo outro, né? Se você está num limite de velocidade considerável, você pode até se isentar de um acidente ou provocar um acidente. Então, é muito complicado, isso não tem como a gente dizer por que pessoas boas morrem de causas assim tão complicadas. Por que Deus faz isso? Mas tem pessoas também que não são tão boas, se a gente pode dizer isso, né? E também falecem. Então, eu penso que está muito na nossa escolha, está muito na nossa liberdade, na nossa imprudência e também está dentro daquilo que é o plano de Deus. Aquela hora é um mistério. A gente não tem como medir. Nós vivemos uma realidade aqui, né? O Mazinho com câncer, quase faleceu pelo menos 2 vezes, não é? Pelo menos. Voltou. E um dos meninos da comunidade, com uma cirurgia muito simples, faleceu. O Mazinho diante do caixão dizia assim, meu Deus, chorando, né? Porque ele não eu. Por que foi ele e não eu? Porque eu tinha todas as probabilidades de ir primeiro, idade, a doença, não é? E Deus me deixou e levou alguém que era muito mais novo do que eu, com muito mais saúde do que eu. São mistérios que a gente nunca vai responder, né? Eu lembro falando com a Priscila, a doutora Priscila, a gente falando sobre isso, né? Uns são curados, outros não. Gente, a gente não tem resposta para muitas coisas. A gente precisa acreditar que o amor de Deus nos envolve e que Ele tem o controle, Ele provê todas as coisas, mas não dá para a gente tem algo aí, não né? Não é em vão, nada é em vão. E tirar o melhor de tudo isso. Aí que está, né? Como a gente diria, a Verinha, o pulo do gato. A gente precisa tirar o melhor de todas as situações difíceis. Tentar repensar a nossa vida, reorganizar a vida, ser mais agradecido, mais educado, mais compreensivo com aqueles que sofrem. Então, de todo mal, né, a gente aprende isso, Deus sempre tira um bem. Não é? A igreja, o catecismo da igreja fala uma coisa interessante, que o maior enigma da humanidade é o sofrimento e a morte. E é muito importante essa pergunta, sabe? Eu fiz uma pesquisa sobre isso, que como a igreja explica isso, né? O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica sobre o sofrimento, né? Salvifici Doloris. E eu escrevi um livro, né? Sofrendo na Fé. O único jeito de sofrer bem é sofrer na fé. Aí tem umas coisas muito importantes, premissas básicas, né? Que a pessoa precisa, para o cristão poder enfrentar o sofrimento, a morte, a doença com fé. Primeira coisa, o sofrimento da morte é a consequência do pecado. São Paulo, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, todo o sofrimento do mundo, seja de pessoa boa, seja de pessoa ruim, no fundo, a causa primária é o pecado. Não o pecado da própria pessoa, porque você às vezes está dirigindo certinho aqui, vem um maluco do outro lado, embriagado, tal, bate no teu carro e te mata. Que culpa você tem? Nenhuma. É castigo, não é castigo. Mas o outro está no pecado. O pecado do outro te matou. E esse pecado é um pecado que envolve toda a humanidade, que a humanidade é solidária. Então, por isso que nasce uma criança que sofre, um inocente que sofre. Agora, a igreja coloca o seguinte, nós só vamos entender tudo isso à luz do mistério da paixão de Cristo. Veja, ninguém foi tão santo como Cristo, Deus, todo. E, no entanto, foi o que mais sofreu. O mais inocente foi o que mais sofreu. Mas sofreu por quê? Exatamente para tirar o pecado do mundo.
Quando João Batista anunciou Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ou seja, Jesus foi na raiz do sofrimento, ele não foi no sofrimento. Veja que Jesus curou muita gente, fez multiplicação de pães, mas a fome continuou, a doença continuou, e Jesus não tirou o sofrimento do mundo. Ele mostrou pelos milagres que ele fez a importância da caridade, mostrou que o reino de Deus chegou pelo poder dele, né? Expulsando inclusive Satanás, mas ele não tirou o efeito, ele veio tirar a causa, o pecado. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou foi instituir o sacramento da confissão, no domingo da ressurreição, porque é a confissão que tira o pecado do mundo. E o mal só vai acabar no mundo quando acabar o pecado. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, né? Então, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por quê? Porque aí então você tirou primeiro o pecado. Aí sai a morte. Aí Deus será tudo em todos, né? Então, a gente deve entender isso, que nós todos estamos diante dessa realidade. O Salmo 113 diz assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos de Adão. O que quer dizer isso? Nós somos responsáveis por tudo. Deus colocou a administração da terra nas nossas mãos. É o que você falou, Sushi. Olha, eu recebi uma carta ontem. Uma mãe angustiada porque o filho passou uma noitada bebendo, saiu de moto, entrou na frente de um caminhão e foi morto. Está aí, quer dizer, é o que você falou. Também o nosso pecado gera o nosso sofrimento. Agora, uma palavra importante para... Esse assunto é muito longo, né? Se a gente entrar em São Tomás de Aquino, entrar em Santo Agostinho, eu gosto de lembrar um pensamento de Santo Agostinho. É este: se Deus não soubesse do mal tirar o bem, ele nunca permitiria o mal de acontecer na história da humanidade. Que beleza. Então, porque Deus sabe do mal tirar o bem. Mesmo que a gente não entenda, mas como é que pode uma morte? Deus vai tirar um bem daí, né? E aí, por isso que São Paulo diz, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É o que você falou, é uma coisa enigmática, difícil da gente entender, a gente não entende tudo, não. Mas aí a gente tem que se jogar na fé. Por isso que eu chamei esse livro de Sofrendo na Fé, não tem outra saída. Você passou por tanto isso aí com o Mazinho, por isso que São Paulo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí é dureza, porque quem não tem fé sofre dobrado, porque sofre revoltado. Então, o que nós temos que fazer com o sofrimento? Para concluir, estou falando muito. Para concluir, a gente tem que juntar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo, de Maria, de todos os santos que foram, né? Na hora da missa, quando o padre levanta aquele cálice ali, do sangue de Cristo, ponha o seu sofrimento ali. Então, a oração eucarística aqui tem que falar assim: Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. O que é oferenda? Você oferecer, porque São Paulo fala lá em Colossenses 1:24, né? Eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. A paixão de Cristo não se completou ainda não, nem a ressurreição. A paixão de Cristo vai se completar quando todos nós contribuirmos com a paixão de Cristo. E a ressurreição também só vai se completar quando todos nós ressuscitarmos. Quer dizer, a coisa está ainda aí em caminho. Mas o sofrimento tem um sentido muito bonito. Eu recomendo muito a encíclica do Papa João Paulo II, Salvifici Doloris, né? A dor salvífica. Tá aí uma boa dica para a gente realmente aprimorar na nossa fé, né? Porque a fé ela é um exercício e a gente exercita ou acredita ou não acredita, porque senão a gente fica sempre querendo saber os porquês, né, das coisas e como isso aconteceu, como aquilo, e não vai vivendo aquilo que precisa ser vivido. O senhor falando aqui, eu fiquei lembrando que ontem eu fui ao meu psiquiatra e recebi uma estrelinha ontem, falei, nossa! Tem isso, é? É porque a gente sempre vai, volta cada vez mais. Não, ontem eu recebi uma estrelinha. Eu falei assim, como é que você está? Eu falei, olha, doutor, eu acho que eu estou na maturidade. Né? Eu acho que eu cheguei na maturidade porque eu agora tenho vivido assim, eu tenho aprendido a fazer a limonada com limão. Então, toda vez que me dá um limão, eu estou fazendo uma limonada. Fazendo uma limonada, isso é muito importante. Então, buscando o lado bom da coisa. Então, eu vejo que isso me faz ficar mais leve, me viver melhor, até mesmo na fé, né, e com os filhos e tudo mais. Então, eu achei interessante, mas é porque é isso,
No meu caso, eu acho que foi pela maturidade, por esse exercício de fé e tudo mais. Mas é o que a gente precisa se empenhar, né? A buscar sempre, né? O de todo mal Deus tira um bem. Se não, né? No fim dá tudo certo, porque não chegou o fim ainda. Mas são coisas que são verdadeiras e que nos ajudam, né? A motivar. E outra coisa também, que o professor falando de João Paulo II, eu lembrei que um dos livros que estão aqui hoje é o do Dom Beni, que fala sobre Paulo VI. E eu tenho achado interessante... Muito bom. Que depois da canonização dele, de Paulo VI, não de Dom Beni ainda, gente, de Paulo VI, que o povo tem descoberto. E é uma pena, né? Porque Paulo VI foi um baita de um papa, né? O papa do concílio, mal né? comparando, né, professor? Assim, bem mal comparando, ele foi o João Batista de João Paulo II, né? Porque a gente fala muito de João Paulo II, porque foi realmente o maior pontificado, foi o papa também. Mas João Paulo II, Paulo VI fez tanta coisa pela igreja. Se hoje nós colhemos frutos ainda, né? Porque foi, lógico, veio desde João 23, que achavam que era o papa, né? O Papa Sorriso, o Papa Bom, né? E o Papa da Transição, que né? Foi, graças a Deus, também cumpriu o papel dele, que iniciou o concílio e morre e joga a bomba no colo do Paulo VI, né? Mas Paulo VI, quantos documentos, o Concílio Vaticano II aqui, do que saíram, e mesmo, né, o diálogo interreligioso, essa coisa assim, foi o primeiro Papa a ir na Terra Santa, né? A viajar e tudo mais. Mas tem várias coisas. E Dom Beni sabe. Né? Aqui essa capacidade de colocar aqui do pontificado de Paulo VI. Então vale a pena, gente. Paulo VI, pontificado que foi marcado pelo serviço de amor e inaugurou a primavera da igreja. Se hoje nós temos isso, é graças a Paulo VI. Né? Então vale a pena, você pode pedir aí no 12 31 86 2600 ou também no loja.cançãonova.com. Beleza. Obrigada, professor. E uma das coisas maravilhosas do Papa Paulo VI, né, Domenico coloca aí, é a exortação apostólica dele sobre a evangelização. Evangelho anunciando. João Paulo II chamou então, de... nós aqui em Canção somos fruto de Paulo VI. João Paulo II chamou de a carta magna da evangelização. É um primor, é uma coisa extraordinária que todo mundo devia estudar. Sim, são vamos dizer assim, né, bases da nossa fé hoje, que é a Constituição Dei Verbum, que está ali no Vaticano II, né? A Lumen Gentium, que fala da evangelização. Gente, 16 documentos, né? O homem... E é uma coisa maravilhosa, né? A gente saber que os nossos 3 últimos papas, assim, foram já canonizados, né? João 23, que começou o concílio, Paulo VI, que continuou, e João Paulo II, que implementou os 3 canonizados. Puxa vida, é um reforço no céu para a igreja muito grande. Muito grande. De peso, né? E eu acho que tem mais um a caminho aí, que é Bento XVI. Porque ele está vivo ainda. Ele está vivo. Ele é santo, vivo ainda, mas ele está aí. Graças a Deus ainda está aí. E tão lindo, né? Quando ele fala essa questão da morte, né? Que ele não espera o fim, mas é o começo, né, de um novo tempo. Para ele não é. Então é sempre, né? Bento também, que é um espetáculo. Ai, ai. Vamos lá, Celiane. Não identificou, diz assim: antes do casamento, traí a minha esposa. Depois ela descobriu e me perdoou por tudo, e daí continuamos nossa vida matrimonial. Acontece que eu não me perdoei e não consegui lidar com tudo isso que aconteceu. Hoje ela quer se separar de mim. Puxa. Não é a minha vontade. Gostaria de saber, este casamento é nulo, tem a probabilidade de ser nulo mesmo ela tendo me perdoado? São duas coisas, né? Mas pelo que entendi, ele foi o que traiu antes do casamento, quer dizer, antes do sacramento. Né? A traição em nenhum tempo é boa, né? Nem antes, nem durante, nem depois. Nunca é boa, né? Mas é aquilo que a gente sempre ouviu. Uma traição não é motivo de nulidade do casamento. Minha gente, a gente tem que saber que a gente é fraco, né? A gente não brincava, cai no buraco, o buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Porque a gente é fraco. Qualquer um de nós, quero dizer para vocês,
eu posso cometer qualquer pecado. Qualquer. Não é, professor? Claro. É só a gente baixar a guarda. Ninguém tem estado de graça confirmado. Ninguém. Então, nós precisamos zelar com quem a gente fala, o que a gente fala, onde a gente está para conversar. A gente tem que determinar limites, guardas, para que a gente não caia em tentação, né? Porque ser tentado, já diz o Pai Nosso, todos nós somos. A gente não pode cair na tentação. Então, fugir do pecado é sabedoria. Sempre que a gente atende casais em situações assim bem difíceis, a gente sempre fala isso. Minha gente, fugir é sabedoria. Ah, mas fugir, eu sou forte, eu quero enfrentar. Não, a palavra de Deus assim, não. A palavra de Deus já diz, não enfrente o malvado, fuja. O demônio está do lado da gente, prontinho para nos abocanhar. Então, a gente tem que ser esperto nesse sentido, né? Então, qualquer um de nós pode cometer um pecado desse tipo ou até pior. Não é? Então, dizendo para você, se fez uma boa confissão, vá trabalhando seu coração. Estar diante de Jesus no sacrário não tem, eu penso, melhor remédio. Se isso ainda te incomoda, faça uma boa confissão novamente, mas acredite que Deus zera tudo. Né? Deus zera tudo. Quando a gente confessa, Ele roda a quilometragem... Deixa a gente novinho em folha, zerado. Então, os propósitos, a disposição que você tem de mudar, isso tudo precisa tirar esse fardo de você. Deus não nos acusa. Quem faz isso é outra pessoinha, né? É o demônio. Né? Celina, eu queria falar uma coisa aí. Sim. Que quem fala isso é São Francisco de Sales, doutor da igreja. Quando a gente se confessa e não se perdoa, é orgulho. Orgulho refinado. Como? Eu não podia, eu não aceito esse orgulho. É um ato de humildade, você dizer, sim, eu sou pecador, miserável, sim, Deus me perdoa, eu me perdoo. Ele diz assim, não fique pisando na sua alma. Puxa, verdade. Levante a sua alma, não fique pisando na sua alma. Então, olha, é orgulho não se perdoar quando Deus já nos perdoou. O sacramento não depende de nós, depende de Deus. Se você se confessou, se arrependeu, você está perdoado. Agora, é muito importante lembrar isso, né? Não ficar aí, né? Sabe, é a autoimagem. Sim. Eu não posso aceitar que eu adulterei. Tem que aceitar sim, meu amigo. Todo mundo peca, todos nós todos somos pecadores. Perdão, sacode a poeira e recomeça. Mas sabe, esse não se perdoar causa problema na pessoa, até adoece a pessoa. Entendeu? De repente, essa dificuldade que ele está tendo com a esposa, que ela quer se separar, pode ser até decorrência desse estado de alma dele perturbada. Que é aquilo que o Padre Léo falava muito do remoer, né? Ou ficar ressentindo, remoendo a coisa, isso faz um mal miserável no corpo e na alma também, né? Agora, isso não significa nada que... Não é motivo de nulidade. Nulidade de sacramento, não é? Uma coisa, outra coisa. Aí precisaria ver o que de fato está acontecendo entre eles dois hoje, não é? Uma boa conversa, o desejo de mudança. E outra coisa que a gente sempre fala, meu Deus, a gente consegue mudar as coisas quando a gente quer. Enquanto a gente não quer, a gente fica de bico, bravo, não vai mudar. É verdade. Não é? A gente precisa reconhecer. Tá, o que a gente está fazendo até hoje, que não está dando certo, está criando essas dificuldades, vão mudar? Mas não é o outro, é você. Então, o que você pode fazer para melhorar essa situação? Não existe varinha mágica, não existe passe de mágica. Gente, é arrancar pedaço da gente. A vontade, né? É a vontade de mudança. A vontade e a graça, as duas coisas têm que caminhar juntas. Arranca pedaço, tira sangue, esfola, mas porque a gente quer o melhor, a gente vai cedendo, não é? Que bom, vamos lá, então... Professor, também não se identificou, diz assim, minha dúvida é se filmes de terror que contenham rituais pagãos, por exemplo, podem ser porta de entrada para o mal na nossa casa. Olha, a gente precisa evitar essas coisas, né? Porque a gente sabe como é que o demônio age em cima da gente. Ele age em cima de um problema. É como a infecção. A infecção, se você
Se você tem um corte na mão, o que acontece? O vírus desce ali. Por quê? Porque achou uma porta aberta para ele entrar, para ele infeccionar. Sabe? Assim, muitas outras doenças, né? A pessoa que está sem energia, está sem resistência, então pega uma doença e tal. A igreja ensina o seguinte, são duas causas que agem em nós, a causa mista. É o sobrenatural e o natural. E Santo Agostinho já falava lá, a graça não dispensa a natureza, a graça pressupõe e enriquece a natureza. A desgraça também, o mal também, ele age em cima também da natureza. Então, se a sua natureza está prejudicada, facilita a ação do mal. Então, se você fica assistindo filme de terror, né? Se assustando com essas coisas, não sei o quê, tua mente fica uma mente agitada, perturbada, é um campo de ação para o mal. O que Dom Bosco dizia? Mente vazia, oficina do diabo. E não é só mente vazia, é mente agitada, mente perturbada. Então, evite tudo aquilo que faz mal. Se o demônio vai agir em cima disso, eu não sei. Eu não vou abrir uma porta para ele. Então, procure filme bom, leitura boa. Leituras ruins também. Né? Vídeos no WhatsApp hoje aí. Tem vídeos horrorosos passando por aí que a gente não deve assistir. Entendeu? Porque predispõe o psiquismo da gente a um estado assim de certo desequilíbrio que facilita a ação do mal. Entende? Quanto melhor a natureza, mais você se previne das ações do mal. Eu quero falar uma coisinha que eu tenho me preocupado muito com relação a isso, porque a gente pensa no adulto e não lembra das crianças. Hoje existe um mundo de coisas para que tire a paz do coração dos nossos filhos, para que eles fiquem todos confusos, agitados. A gente vê um número enorme de adolescentes se suicidando. Verdade. Não é? Por causa dessas coisas, você vai ver o fundo disso, é gente que fica o dia inteiro em internet, o dia inteiro em jogo, que não faz outra coisa a não ser isso. Nossa, eu assisti nesse meu período de descanso, em uma dança e outra, uma casinha e outra. Meu Deus, uns jogos, eu falei assim, eu não acredito. Aí que você começa a entender por que arrancam cabeça, por que batem até matar na pessoa, porque nesses jogos se incentiva isso. É uma loucura essas coisas. Então, por amor a Deus, cuide dos seus filhos, veja que seus filhos estão assistindo, né? Dê um cuidado ali, porque a gente ainda sabe discernir e a gente precisa ajudar os filhos a não ter acesso a essas coisas horrorosas. Isso é fundamental hoje, Celina, isso é... Porque é uma tristeza a gente ver. Nós lá em Cafelândia, eu fiquei muito compadecida dessa realidade. Nós, durante o encontro de casais, uma menina de 18 anos se suicidou. Né? Meu Deus, aí eu fico pensando naquilo que Dom Bosco fala, né? Não basta que os jovens sejam amados, eles precisam saber que eles são amados. Como é que nós vamos cuidar dessa juventude? Um número muito grande. Internet, hora ou outra, a gente recebe recadinho, cuidado com os filhos, porque tem livros, tem vídeos ensinando os filhos a se suicidar. É uma loucura, minha gente. A gente tem que estar muito atento, porque o demônio não tem perdido tempo, não é? Exatamente. E você sabe que semana passada, a Cleta e eu, a gente estava conversando, porque chegou uma mensagem, eu não lembro se era uma homilia ou se era alguma catequese do Papa Francisco falando a respeito disso. Que os jovens estão muito na internet. E realmente, mas o Papa Francisco ainda fala isso, eles estão na internet buscando conteúdo. Só que nós não inserimos conteúdo. O conteúdo que é inserido é somente o conteúdo do mal. Então, da nossa corresponsabilidade com isso, da gente inserir, porque eles têm vontade. Né? Eles estão procurando algo a mais, mas não tem gente do bem que deu algo a mais para eles, né? Então eles ficam se abastecendo só disso. Então, puxando a nossa orelha, que a gente precisa, né, ter uma linguagem, né, não só o jovem com o jovem, mas nós também adultos, né, a termos uma linguagem e ajudarmos aos jovens nesse sentido. Né? Eu até falei para o Cleto também, que com base no Trocando Ideias, que a gente precisava fazer alguma coisa nesses canais que a gente tem na internet, até mesmo de catequese, de coisas simples. Né? Porque as perguntas do Trocando Ideias, elas chegam, sempre quem tem problema nos filhos, qual é a catequese? O que seu filho sabe? Né? Como é que, né, qual é o embasamento de fé que ele tem?
Nesse encontro, esse final de semana que nós somos, nós perguntamos isso. Quem aqui já leu, ou pelo menos tem em casa, o Catecismo da Igreja Católica? Nem 10% levantou a mão. Nem 10%. Então, aí teve um outro padre que pregou antes de nós, perguntou a respeito do Amores Letícia, que como é um movimento de famílias, quem aqui tem Amores Letícia? Também nem 10%. Gente, vocês estão lidando com famílias, e se vocês não têm o Amores Letícia e não lê o amor, né? Então é complicado. Então a gente às vezes vai terceirizando, e a gente tem que pôr a mão na massa, né? Com relação aos nossos filhos, à nossa juventude, a gente tem que amar, dizer que são amados e mostrar o caminho certo, mas tem que pôr a mão na massa. Dá trabalho, né, professor? Mas... Olha, e hoje, aí volta no mesmo problema da família, né? Hoje eu sinto que o último crivo, o único filtro que existe hoje é a família, é o pai e a mãe. Eu sei que eu tenho lá 12 netos, converso com meus 5 filhos e digo, vocês monitorem essas crianças em casa. O que eles estão escutando na escola, o que está vendo na rua, o que está vendo na casa dos amigos, ele vai na festa. Vocês depois traz tudo para dentro de casa e faz um filtro aqui. Porque a única censura que sobrou hoje, censura boa, é a censura da família. Porque a gente faz uma pregação de valores, a criança vai lá fora, pega uma pregação sistemática de antivalores. Celular, não sei o quê, aí arrebenta a cabeça da criança, né? Exatamente. Ai, Jesus, dai-nos sabedoria, discernimento, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Que não é fácil mesmo. Mas tem uma coisa, sabe, Carla? Uma criança que ama seus pais, ela obedece seus pais. A gente sente isso. Por isso que eu falo, quando eu escrevi um livro sobre educação de filhos, eu coloquei o título Educar pela Conquista e pela Fé. Para você colocar a fé na criança, você tem que conquistar a criança. Se você não for amigo da criança, amigo do peito da criança, a criança não te orgulhar, porque você gasta tempo com ela, tá? Então, ganhe a primeira criança. Sabe, eu comparo isso com uma pessoa apaixonada, é um perigo. Né? É um perigo. Se você ficar apaixonado, você fica meio bobo, não fica? Inteiro. Onde o outro vai, você quer ir atrás. Inteiro e meio. Você não está preocupado do que você vai fazer, você quer ir atrás dele e dela, porque roubou seu coração. Né? Então, eu penso que a criança tem que estar apaixonada pelo pai e pela mãe, né? Pelo bem que eles fazem para a criança. Não é dando coisa, não. Eu digo, você não vai conquistar o seu filho por aquilo que você dá para o seu filho, por aquilo que você é para o seu filho. É diferente. O amigo que gasta tempo. Aí você fala, vamos para a missa, ele vai. Por quê? Porque você já levou ele para jogar futebol, você já levou ele para soltar pipa, você levou ele para andar de bicicleta. Vamos para a missa? Vamos, pai. Sabe, é um jeito suave de você educar o filho e fazer o filho entrar nos seus valores, e não no valor do mundo. Porque a disputa hoje é essa. Um dia eu ouvi uma frase, isso meu filho era adolescente, quase deu um frio na minha coluna. Eu vi uma frase atrás de um carro, lá em São José dos Campos, assim, conquista teu filho antes que o traficante o faça. Conquista o teu filho antes que o mundo o faça. Não é só o traficante, é o mundo, é muito mais do que o traficante. Então, ou a gente conquista o filho, faz realmente, né? Ou a gente perde essa batalha. E uma outra coisa muito importante também, né, isso que o senhor está falando, é a coerência, né? Porque não basta eu querer que os meus filhos façam, que meus filhos vão à igreja, que meus filhos participem de missa. Tem que ir junto. Né? E eu não. Eu estou fazendo a minha parte, eu tenho que ensinar eles, né? Eu já fiz isso. Vou levar, vou buscar, mas não estou. Então, é bem complicado mesmo, né? Esses dias eu falei para uma das meninas lá em casa que elas queriam que eu fizesse alguma coisa com elas à noite. Eu falei assim, hoje eu não posso, hoje eu tenho compromisso. Mas que compromisso? Eu falei assim, eu tenho adoração comunitária. Mas você precisa ir? Eu falei, não, eu não preciso ir. Eu quero ir. Diferente. Então, realmente, eu falei, não é porque eu sou obrigada, porque nós, nós. Não, é porque eu queria, e realmente eu queria ir para a adoração. Então, agora não, ele falou assim, tá bom, não, vamos fazer isso aqui. E a gente vai passando e vira aquele Deus, e a participação na igreja de hospital, né? A gente vai lá, pede alguma coisa, passa no pronto atendimento, vai embora, né? Depois esquece. Então, né, a gente tem que cuidar com isso também, porque o respeito e essa confiança, essa conquista é pelo nosso exemplo, né? Já diziam os antigos, né? Que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Né? Mas é isto. E você é isso mesmo, você conquista um filho pelo exemplo.
Você gasta tempo com ele, você vai, se leva para brincar, leva para... Entendeu? Você investe a vida nele, aí ele percebe que você o ama. Né? Antes de você dizer Jesus te ama, você dizer eu te amo. Ele não vai acreditar que Jesus ama. Verdade. Vamos lá, né? Vamos fazer algumas coisas juntas. Celiane. Sim, senhora. Hoje o negócio tá bom aqui, ó. É verdade que praga pega? Olha, se pega, a gente passa um produto e tira, né? A gente vai na graça de Deus e tira. Toma água benta. Pois é. Eu sempre ouvi da avó e da minha mãe, assim, que existem pessoas muito maldosas e que, de fato, acho que uma vez até a gente já comentou isso aqui no programa, a gente percebe, a gente sente a pessoa maldosa. Mas quero dizer assim para vocês, muitas vezes nós encontramos na frente da nossa casa trabalhos. Porque meu pai tinha um bom trabalho, nós estávamos crescendo naquele momento, uma situação financeira um pouquinho melhor, e às vezes a gente abria o portão de manhã de casa, não era nem encruzilhada, nem ficava na esquina da nossa casa, no meio do quarteirão. Tinha lá um trabalho, né? Pedíamos a graça de Deus e sempre o contrário, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo conosco, que o Senhor mude o coração dela, né? Não precisa, não que ela lute para ter o melhor também e faça o melhor e vamos lá juntar aquilo tudo e para não ficar exposto, criança entrando e saindo, né? Trombar com aquelas coisas maluquete na porta de casa. Claro. E vamos rezar um pelo outro, isso a gente sempre fez, né? Então vamos rezar um pelo outro para que Deus nos preserve e a gente sempre teve em casa água benta, sal, às vezes exorcizados, né? Tanto a água quanto o sal. E vamos rezar, minha gente. Saía um corredor da família inteira rezando e jogando água benta. Não dá mole, não. Não, que não entre daqui e nem na vida da pessoa, né? Porque ela quer o mal pra gente, a gente... Vamos pagar o contrário, né? Vamos desejar o bem. Então, a gente sempre procurou fazer o bem. E eu penso, como a gente estava dizendo desses programas, se você der brecha, né? Se você criar espaço, começar a xingar e falar mal de quem fez aquilo, que vai pagar, quer dizer, pronto, você já fez a sua vida, já pegou. Já pegou o que a pessoa fez. Então, retribuir de uma forma diferente. No momento que a gente tinha oportunidade, como o professor falou, padre, o senhor pode ir lá em casa dar uma benção à nossa casa, não é? Pagar o contrário, minha gente. Se você quiser que o negócio pegue, vai pegar. Se você abrir espaço para essa situação, de fato vai te fazer mal. Mas vamos fazer o contrário, não é? Que a gente não precisa nem dizer que é praga, né? Às vezes porque é o termo popular, mas o povo usa olho gordo. Mas na verdade é inveja. Inveja. Né? É uma inveja ou uma vingança. Então são sentimentos ruins mesmo, né, professor? São João tem uma frase muito bonita na carta dele. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus que está em nós é maior do que o demônio. Então, que essas pragas todas vêm do mal. Sim. Né? Então, os padres exorcistas falam para não desconsiderar essas coisas, não. Não brincar com essas coisas, não ficar aí chutando, zombando, não. É o seguinte, mas estar bem com Deus, estando em estado de graça, estando protegido por Deus, pela Virgem Maria, na consagração e tal, a gente fica protegido. Porque aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Continuando nesse assunto, olha, a Adriana, ela diz assim, eu gostaria de saber o seguinte, eu e minha família consumimos muita bala e doce na festa de São Cosme e Damião, quando éramos crianças. Isso é pecado? Bem, São Cosme e Damião são dois santos da igreja, mártires, dois irmãos médicos maravilhosos, né? Então, a gente que oferece bala para as crianças de maneira assim muito inocente, muito pura, em homenagem a esses dois santos. Agora, a gente sabe também que são dois santos que são usados no esoterismo. Então, se faz às vezes consagrações esotéricas, né? Aí esse tipo de bala não deve ser consumido. Bom, mas se a pessoa consumiu sem saber, né? Eu penso fazer o quê? É aquilo que você falou, reza, entrega para Deus, pede a proteção de Deus e fica em paz.
Se está na ignorância, né? Não, exatamente. Quando a gente pede a proteção de Deus, por que a gente tem que rezar antes de comer? Refeição. Porque a comida pode fazer mal. Eu sou muito Uma comida mais bem feita que seja, ela pode ter uma contaminação, né? Eu me lembro da história de São Bento, né? Os frades que não gostavam dele queriam matá-lo, envenenaram o vinho. Quando ele abençoou a refeição, o cálice de vinho quebrou nesse na mesa, pela oração. A oração, né, elimina o mal. Então, não é só na refeição, é em tudo. Por que Jesus disse, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal? É o último pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal, né? É verdade. Eu sou muito sensível à comida contaminada, assim. Não, é verdade. Quantas vezes a gente come uma comida boa, olha, isso acontece, às vezes parece uma tentação. Várias vezes que eu fui pregar fora, por comer comida diferente, não é que a comida está estragada, não. Às vezes eu dormi a noite inteira, eu comi, acordei 2, 3 vezes, a cabeça arrebentando de dor de cabeça. Mas o que era? Era uma comida típica do Nordeste, que eu não estava acostumado. Comida boa, bem, entendeu? Então, sabe, e aí a tentação ajuda. Quando a gente sai para uma missão, o demônio meio que sai atrás da gente. Né? Então tem que tomar cuidado com comida, com carro, com avião, com tudo. Exatamente. Uma outra coisa só que eu quero, que já passou também, que já, né, esse ano já foi, só para o ano que vem, mas a gente sempre lembrar nessa questão da festa de Cosme e Damião, porque o Cosme e Damião, na Igreja Católica, o dia deles é um. E para a distribuição de doces é no dia seguinte. Então, para nós, acho que é 26 de outubro, se eu não me engano. E na igreja, para quem distribui as balas, é no outro dia. Isso é importante observar. Aí, ó. Então, a gente tem que levar isso sempre em consideração, né? Para ver realmente de onde vem essa tradição de distribuir balas. Se é realmente em homenagem ao santo ou se é nesse sentido de oferendas, né? Ai, mas vamos lá. Bom dia. Boa tarde, né? É a Catiúcia, ela diz assim, eu participei do acampamento de cura e libertação e fiquei com uma dúvida. Posso fazer a oração de renúncia juntamente com uma pessoa que vive reclamando, dizendo que tem todas as doenças, que quer morrer e fala até que tem câncer sem ter ido ao médico? Em caso negativo, o que eu devo fazer? Pois convivo com uma pessoa que é extremamente negativa e acho que até se faz de vítima. E aí? E aí, professor? Veja, eu acho que se a pessoa estiver preparada para fazer uma oração de renúncia, ela deve fazer. Mas é preciso preparar essa pessoa. Porque a oração de renúncia tem que ser uma coisa assim, muito, assim, de fora o íntimo. Eu quero renunciar ao meu pecado, eu quero renunciar a essa consagração, eu quero renunciar a isso que aconteceu na minha vida. Essa pessoa que é negativista, pessimista, ela precisa ser preparada primeiro, né? Ela tem que ter consciência disso, né? Porque senão a própria renúncia que ela vai fazer não vai ter efeito, porque não é uma coisa consciente. Eu estava pensando nisso mesmo, porque... repetir. Eu não posso falar para a pessoa só ficar repetindo uma fórmula. Eu acho que ela tem que passar primeiro por uma evangelização, uma preparação, deixar o negativo para depois, né? Enfim, São Paulo fala, a fé entra pelo ouvido. Tem que preparar a pessoa primeiro, né? Ela tem que receber ali realmente esse kairos, né? E sentir essa necessidade. Sabe, até nas orações de cura interior, eu me lembro, o melhor livro que eu li de cura interior, lá nos 40 anos atrás, que o Padre recomendava, o Padre Francis McNutt, é Jesus quem cura. Ele dizia assim, que ele ia rezar por uma pessoa, ele conversava meia hora e rezava 10 minutos. O Rufus era assim, o Padre Rufus fazia isso, né? Entendeu? Quer dizer, conhecer o que está ali primeiro, preparar a pessoa e tal. Depois você vai com o remédio. O que o médico faz quando você vai no médico? Ele faz uma anamnese. Quem é você? O que você tem? Quem é seu pai, sua mãe, peso, altura? Para ele chegar num diagnóstico. A parte espiritual é do mesmo jeito. A gente não pode querer usar a oração assim, só com uma coisa meio mágica, não. Tem que usar o natural com o sobrenatural. Exatamente. Aqui a gente volta ao pronto-socorro. Não é pronto-socorro. A gente tem que
que buscar realmente o porquê. Eu acho que o máximo que também que você pode e deve fazer é não dar ouvidos para essas lamúrias. Sim. Né? Que é outra coisa que eu vi hoje que o Papa Francisco me pediu, de evitar as murmurações. Se a pessoa está falando, mas você não levar em conta, mas também não alimentar isso nela. Tá bom. Mas ou ir mostrando o outro lado também, pegar a velha história do limão e fazer a bendita limonada. Da limonada. É porque dependendo se a vida da pessoa inteirinha ela fez isso, não vai ser fácil mudar. Não vai ser fácil mudar. Vai ter que passar por uma catequese, né? Tem gente que é rabugenta. Verdade. Mas vamos lá. Nosso programa aí, gente, chegou ao fim, né? Nosso tempo sempre passa muito rápido quando a conversa é boa, né? Mas eu vou encerrar o programa convidando vocês para estarem conosco, já que nós três já falamos isso aqui no início do programa, a respeito do envolvimento com a causa da família, convidando vocês para o acampamento de famílias aqui na Canção Nova, de 25 a 27 de janeiro de 2019. Gente, já é 2019. 25 a 27 de janeiro, aqui na Canção Nova, o acampamento para famílias. Vai ter o diácono João Carlos e a Maria Luísa, o Wellington e a Rogerinho, o Rubens e a Tânia. Então, você pode já entrar em contato conosco no 12 31 86 2600 ou através do eventos.cançãonova.com. Tá certo? Vamos lutar juntos nessa causa da família, que afinal de contas, já dizia o nosso querido São João Paulo II, é o futuro da humanidade. Deus abençoe vocês. Obrigada, professor Celiane. Até a próxima. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.